Será mesmo que se suicidar leva a pessoa diretamente ao inferno? Nós vamos partir de um princípio, de um estudo básico e rápido aqui no canal para que possamos entender em questão da salvação sobre o suicídio e a condenação ao inferno. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like e olha, comente. Se você tiver dúvida, comente e eu vou tentar responder os seus comentários. Vamos lá? Então, meus amigos, que a paz de Cristo te alcance aonde você estiver. Eu sou o Jonathan Ferreira e esse tema é muito interessante. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós não vamos encontrar embasamentos bíblicos que a pessoa vai diretamente para o inferno. Quem vai trazer isso é a Igreja Católica, o Papa, que vai trazer. Muitas pessoas afirmam que a pessoa vai sim, de fato, para o inferno, mas quando você indaga elas nas escrituras sagradas, elas correm do assunto, falam, não, mas eu que acredito. Não, não é eu. É o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? E eu vou falar aqui alguns exemplos, alguns nomes de pessoas que tiraram a própria vida. Por exemplo, Abimeleque, Saul, Sansão, um conselheiro de Davi, um rei que reinou por 7 dias em Israel, e no Novo Testamento, Judas Iscariotes. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar embasamentos plausíveis para condenar uma pessoa que tira a própria vida. Então, quando nós começamos a analisar as Escrituras Sagradas, nós temos duas coisas a se estudar, que é a soteriologia, doutrina da salvação, para onde vamos após a morte, e a hemartiologia, que é a doutrina do pecado. Isso sim, nós podemos comparar o suicídio como um pecado. Então nós pegamos ali os mandamentos, 10 mandamentos, e um dos mandamentos fala, não matarás, né? Então, tirar a vida de outrem, tirar a vida de alguém, isto sim é um pecado. Agora note-se que tirar uma vida pode ser de outra pessoa ou a própria vida é uma vida, concorda? Então nós não podemos aplicar que se eu tirar a vida de outra pessoa ou tirar a minha própria vida é algo diferente. Não, a vida é uma só. Aí as pessoas vão perguntar lá, né? Ah, não, mas então se eu tirar a minha própria vida, então eu vou ver Deus mais rápido. Se eu amo a Deus, eu vou querer ver Ele mais rápido, então eu vou tirar a minha própria vida. Pera aí. Isso é a coisa mais simples de responder. Se você realmente ama a Deus, você quer afastar do pecado. Então, ao se tratar de suicídio, é um pecado. É um pecado porque você está tirando a própria vida, é a mesma forma de você tirar a vida de outra pessoa. Então, aí às vezes a pessoa vai virar e falar assim, não, se eu tirar a minha própria vida, eu vou para o inferno. Então, se você tirar a sua própria vida, se você vai para o inferno, quando você tirar de outra pessoa, também você vai ter que ir para o inferno. Então, muitas pessoas estão condenadas. Vamos ser racional aí. Então, matar é pecado. Tirar a própria vida é pecado.
A questão aqui é para onde vai, né? Se é para o inferno, né? Então, isto nós não vamos encontrar em embasamentos bíblicos, jamais. Se a pessoa vai para o inferno, ou se vai ali já está condenada ao lago de enxofre no inferno. Por quê? Porque quando nós começamos a analisar as escrituras sagradas, nós observamos que a salvação ela é pela graça. A salvação não é por obras. Se a salvação for por obras, vai ter uma balança aí enorme. Então, se a salvação é por obras, nós temos que tirar Cristo da existência humana. Porque é aquilo que eu faço que eu vou ser salvo. Então, para que Cristo veio? Então, não faz sentido. Então, a gente tira a pessoa de Cristo se a gente falar que a salvação é por obras. E se for por obras, quem faz pouca obra? Será que essa pessoa vai ser completamente salva? Será que a salvação ela vai ter um equilíbrio? Não, tem um pouco aqui, volta, não desce. Não, não é por obras. E a própria Escritura Sagrada fala que é pela graça, quem crê em Cristo, pela graça de Deus. Então, aí vai surgir aquela questão assim, será que um cristão, ele tira a própria vida, né? Porque a salvação é pela graça. Sim, um cristão, sim, de fato, ele tira a própria vida. Porque nós somos falhos, nós vivemos de emoções. E é quando nós pegamos o lado da ciência, da psicologia, nós vamos ver que a própria psicologia vai tratar como gatilhos mentais, aqueles gatilhos que têm uma profunda tristeza, um desgaste emocional, aonde torna uma depressão, e tá ali um cristão ali sofrendo de depressão, não aguentando mais nada. Então ele vai lá e comete esse delito, contra a própria vida. Agora eu quero trazer aqui sobre a soteriologia, né, sobre a doutrina da salvação, que Jesus, ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele era, ele é e ele há de vir. Então Cristo ele já nos perdoou. Isso está lá em Colossenses, né, capítulo 2, verso 13 e 14. Em Hebreus também nós possamos ver no capítulo 10, do verso 11 ao 18. Também na própria Bíblia, em Romanos capítulo 8, vai falar que nada nos separa do amor de Cristo. Então, se nada separa nós do amor de Cristo, eu vou encontrar uma coisa aqui, que nas Escrituras Sagradas, que vai nos afastar de Cristo, que vai nos condenar ao inferno. E a única coisa que nos condena ao inferno, sobre a salvação, sobre a soteriologia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás uma obra que é de Deus. Isso sim a pessoa está condenada, isso sim é bíblico, isso sim nós temos embasamentos bíblicos. Agora é errado falar que uma pessoa que quando ela comete um delito, um suicídio, ela já está condenada ao inferno. Então nós queremos ser superior ao próprio Deus, nossa, é assim, é dessa forma. Não, não é dessa forma. A salvação, como eu mencionei, ela é pela graça. Ela é pela graça. E assim, quem de nós nunca errou? Quantas vezes nós erramos por dia? Então, se nós errarmos naquele dia e morrermos naquele erro, que é grotesco, que é aquele pecado tão grotesco, então Deus não vai nos salvar? A salvação fica de lado? Então, agora nós voltamos para a hemartiologia, né, que é em questão da doutrina do pecado. Se nós tratarmos o pecado, né, do suicídio como grande, nós temos essa mania de falar, nossa, esse pecado aqui ele é muito grande. Não, vão roubar uma bala, que isso é insignificante. Se o cara tirar a própria vida, isso é grotesco, isso aí não tem perdão não. Então quem está criando esse início, esse princípio de julgar somos nós, não é nem as Escrituras Sagradas. A própria Escritura Sagrada vai falar que a única coisa que nos condena ao inferno é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando formos olhar a hemartiologia, né, que é a doutrina do pecado, sim, nós vamos observar plausivelmente que o suicídio ele é um pecado grotesco. Pode ser um pecado grotesco, pecado grande, não. Mas isso não afere com que somos salvos ou não. Pecado, sim, sem dúvida, sem sombra de dúvida, ele é um pecado terrível. Porém, não é
um pecado imperdoável. E outra coisa, olha só para você ver. Quando as Escrituras Sagradas falam que do pecado imperdoável, nós estamos falando de pecado. Nós não estamos falando de julgamento, se é o julgamento que vai lá para o inferno ou não. Nós estamos falando de pecado. Estamos falando da hemartiologia, sobre a doutrina, né? Aí as pessoas vão indagar lá, nossa, mas lá em João capítulo 5 fala do suicídio. Olha, vamos pegar João capítulo 5 todo, vamos ler o texto e o contexto. Ali está falando de cristãos e não cristãos. Então ali não tem nada a ver com suicídio. Nós queremos às vezes pegar as escrituras sagradas e generalizar, falar não, é esse texto bíblico. Nós temos a mania de pegar um versículo e falar, nossa, tô salvo, nossa, a bênção, né? Por exemplo lá, que nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nada não vai me faltar. Vê o contexto, entende? Então assim, esse é o exemplo básico, né, que eu acabei de mencionar os versículos anteriores, que está lá em Colossenses e em Hebreus. Então nós podemos concluir que a Bíblia, ela não condena a pessoa que comete suicídio, ela não condena. A Bíblia vai condenar a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por quê? Porque o pecado, ele é contra os princípios de Deus. Porém, os pecados nossos, todos os pecados, eles já foram pagos na cruz do Calvário. Se os pecados não fossem pagos na cruz do Calvário, nós estaríamos todos perdidos. Porque toda hora nós falhamos, nós erramos. Vamos ser racionais. Então, vamos concluir que de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos embasamentos fundamentais bíblicos que condenam uma pessoa ao inferno. E sim, o pecado, ele sim transgride a lei de Deus, e além dele transgredir a lei de Deus, né, o pecado, ele ali são contra os princípios divinos. Beleza? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.